Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos nesse instante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos-nos na presença de Deus Pai por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Levanta-se Deus, interceder a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, defendei-nos no combate. Irmãos, eu sou Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Anuncia-me em Guaratinguetá, Arquidiocese de Aparecida. Estamos iniciando 3 aulas a respeito do combate espiritual, buscando realmente sair um pouco de nosso comodismo para buscar a nossa libertação e a nossa cura verdadeira. Por isso, queridos, é muito importante que a gente aprenda um pouquinho contra quem nós estamos lutando. Passamos a vida discutindo com pessoas, passamos a vida sentindo mágoas, raivas das pessoas e esquecemos que a palavra de Deus nos faz um alerta para que nós saibamos com quem nós estamos lidando. E nós só podemos vencer o inimigo se nós conhecermos a sua sutileza, a sua artimanha e os meios com que ele quer nos derrotar. Nós podemos tirar muitos acontecimentos históricos e algumas lições, na verdade, preciosas que ilustram o combate espiritual que todos nós passamos. Primeiro ponto, precisamos discernir contra quem nós estamos lutando. Conhecer o inimigo, amados, isso em qualquer situação de luta, de guerra, é um dos fundamentos, um dos fundamentos básicos e o princípio da nossa vida. Estamos em guerra contra um exército aguerrido, extremamente maligno, cujo comandante é um anjo decaído, denominado Satanás. No início da criação, todos os anjos eram bons e toda a criação repousava em total harmonia e ordem por aquilo que Deus fez. Entre todos os anjos que Deus criou, havia um que se destacava, chamado Lúcifer, o querubim mais elevado na hierarquia espiritual. Lúcifer era o proclamador da justiça de Deus. A Bíblia, a Sagrada Escritura, nos apresenta os seguintes termos, que está em Ezequiel 28, 12 a 15. Eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estava coberto de gamas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, onix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouros, tamborins e flautas a teu serviço, pronto desde o dia em que foste criado. Eras então um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras do fogo. Foste irrepreensível, diz Ezequiel 28, 12, em teu proceder desde o dia que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Então, amados e amadas, no céu, na eternidade, não havia um anjo igual a Lúcifer, que significa anjo de luz. Ele fora criado santo, fora criado justo, o príncipe dos anjos e o maior entre todos. Era o mais próximo de Deus e por isso o mais belo
e o mais poderoso, criado com autoridade sobre tudo que Deus havia criado. Ele era o protetor, aliás, ele era o detetor, o portador, ele tinha em si uma grande luz que resplandecia com uma beleza inigualável, diz a palavra, entre todas as coisas e os seres celestiais. Um dia, porém, Deus colocou à prova os anjos. A Sagrada Escritura, a Bíblia, não relata que prova foi esta, nem como aconteceu, mas uma coisa é certa: ela ocorreu antes que o homem fosse criado. Com o propósito de colocá-los à prova, Deus deu total liberdade aos anjos de escolher entre ficar ou não ao seu lado, e conforme a escolha, seriam confirmados ou não na sua graça. No momento em que Lúcifer começou a notar que era o mais belo, luminoso e importante ser, sábio e influente anjo entre os outros anjos, começou a alimentar dentro de si um conceito maior do que convinha. Começou então a se encher de orgulho e de autoestima. E esse anjo então, que se destacava entre outros, como diz Ezequiel, encheu-se de tal fascínio por aquilo que ele era e começou a amar a si mais do que ao próprio Deus. Encantado então com a sua própria imagem, refletida no espelho do seu orgulho, começou a se admirar e a pensar: eu não preciso de Deus. Eu queria fazer um parênteses aqui, para que nós pensássemos um pouquinho a respeito de nós mesmos. Você já notou que muitas vezes nós também, impregnados por esse orgulho maldito, herança do pecado original, nós muitas vezes chegamos a um espaço interior de que nós não precisamos de Deus? Que nós somos apenas religiosos, mas nós sabemos todas as coisas, afinal estudamos tanta teologia, tanta filosofia, tantas formações que são justas, são necessárias, mas nos tornamos então orgulhosos, soberanos, acima dos outros, porque o orgulho tomou o coração. E quase, embora não falemos, chegamos a sentir que não precisamos de Deus. Então, Lúcifer esqueceu-se de que era uma simples criatura, e nós também. Às vezes, tomado pelo pecado, pelas tentações, esquecemos que somos simples criaturas e queremos ser criadores, donos da verdade. Ele era uma criatura em total desobediência àquele que sustentava o seu próprio existir. O orgulho, a soberba de Lúcifer geraram sua autossuficiência e a cegueira espiritual, e esta acabou por gerar desobediência, e esta desobediência gerou a rebelião. Foi assim então que houve a queda. Por isso que a Sagrada Escritura e a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz, lá em Provérbios, versículo 16, aliás, capítulo 16, versículo 18, a soberba procede à ruína e o orgulho procede à queda. Então, em Ezequiel ainda, no capítulo 28, versículo 16 e 17, está escrito: tu dizias, escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas, assentar-me-ei no monte da Assembleia no extremo norte, subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Essa primeira passagem, ela se encontra em Isaías 14, versículo 13 e 14. Isaías 14, 13 e 14. Agora sim, vamos para Ezequiel. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as suas entranhas de violência e de pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim, em meio às pedras do fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à sua beleza, e arruinaste a tua sabedoria. Por causa do teu esplendor, então precipitei-te em terra.
Essa sim, Ezequiel 28, 16 e 17. Então, o que nós constatamos na palavra de Deus? Que na sua ambição de querer ser como Deus, que não precisava dele, e querer até ocupar o lugar de Deus, como diz Isaías 14, me tornarei igual ao Altíssimo. Ora, ele queria sentar-se ao trono do Altíssimo, do Criador. Ele esqueceu que era uma criatura. Em sua autoelevação, queria estar acima do Criador. Sua insensatez o fez pensar que ele poderia ser igual a Deus. Então, nós vamos estudando e aprofundando, e vamos então chegar ao ponto de que Lúcifer estava na mais completa desordem interior como criatura. O seu orgulho dissipou a esmeralda que ele tinha, o brilho que ele tinha da sabedoria. Sua rebeldia começou a gerar sentimentos, se é que tinha, e ações e influências completamente diferentes da que ele estava acostumado. Se tornou então uma criatura angelical, violenta, e introduziu o primeiro pecado na criação. Ora, aqui então nós sabemos que, se formos para Gênesis capítulo 3, vamos ver a sutileza da presença já de Lúcifer, do demônio, de Satanás, na criação de Deus com o homem e a mulher. Mas antes disso, Lúcifer, nessa desordem interior, conseguiu convencer terça parte dos anjos do céu que era capaz de vencer a Deus e ocupar o seu trono, o seu lugar. Então, o que acontece é que podemos deduzir, usando da sua influência e de maneira velada, começa a conquistar adeptos. Sua loucura culminou então com o brado de guerra dos anjos rebeldes contra o trono de Deus. Amados, mais um parênteses. Essa situação habita no nosso coração pela ação de Satanás. De convencer as pessoas sobre o nosso lado, nosso partido, de convencer as pessoas a ficarem na nossa missão, no nosso modo de pensar. E começamos então a buscar adeptos para a nossa pseudo-verdade. Foi nesse momento então que essa influência de Satanás, de Lúcifer, conquistando adeptos, começou então um brado muito grande deles contra o trono de Deus. Foi aí então que um anjo fiel a Deus gritou: quem como Deus? Quem como Deus? Vamos encontrar em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, quando a Sagrada Escritura diz que esse anjo bradou: quem como Deus? Era Miguel, a quem Deus havia designado como príncipe dos exércitos angelical. E diz então, Apocalipse 12, 7 a 9: houve tal batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram então o combate, mas eles não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio ou Satanás, sedutor do mundo inteiro, e com ele os seus anjos. Palavra do Senhor. Aqui, nesse primeiro momento que nós estamos estudando, nós podemos então chegar a uma conclusão de que há então, segundo a Sagrada Escritura, anjos decaídos, que é 1/3 da criação angelical, e os anjos fiéis a Deus, que é 2/3. Então, nessa guerra que Apocalipse 12 diz, Lúcifer e seus anjos decaídos e derrotados por Miguel, passa a ser Satanás, o adversário, e seus anjos decaídos, os demônios que nós chamamos. Eles são então expulsos dos céus e agora se tornam inimigos de Deus e de sua obra.
Deus não lhes perdoou devido ao alto grau de conhecimento da verdade, intuição, inteligência que Ele mesmo, Deus, havia dado a esses seres. Ora, quando nós falamos então que uma terça parte dos anjos saiu fora da graça de Deus, e os anjos fiéis a Deus do lado de Miguel ficaram 2/3, é maior do que a quantidade dos que foram banidos fora da graça. Então, amados e amadas, aqui nós começamos a refletir contra quem que nós estamos lutando, por que há essa parafernália de sentimentos, de situações que fere a nossa unidade, que fere a unidade da igreja, que atrapalha o relacionamento da nossa casa, que aporcalha, que surge aí concepções e grupos falando mal da igreja, falando mal dos sacramentos. Por que essa situação todinha? Porque São João vai dizer que o demônio, Satanás, Lúcifer, é o príncipe desse mundo. O demônio são criaturas perversas que agem em determinadas situações da nossa vida. Aí nós precisamos então estar atentos contra quem nós estamos lutando. Nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo que o mundo vive hoje, mas viveu durante tantos séculos, a batalha não é realmente humana, ela é de orgulho suscitado por Satanás, que aporcalha a beleza que Deus nos deu. Estamos num mundo onde o demônio, onde Satanás é o príncipe. Ora, quando a gente fala em mundo, precisamos entender que tudo que existe no mundo foi criado por Deus. Mas quando falamos em mundo, falamos no sistema. O demônio conseguiu entrar na religião, nas finanças, na natureza, para fazer com que a obra de Deus perfeita, que fui eu e você, sejamos destruídos. Nesse primeiro momento, queridos, nós vamos ficar por aqui, para que na próxima aula a gente avance um pouquinho mais de tudo que a palavra de Deus nos mostra com muita clareza, e cabe a nós buscarmos mais conhecimento de que qual é o adversário que realmente eu e que você temos que lutar todos os dias e toda a nossa vida. Qual é esse inimigo? Contra quem nós estamos lutando? Que poder ele tem sobre mim? Pensamos então nesse instante que São Miguel nos guarde de todo mal e nos defenda nesse combate. Como defendeu em Apocalipse 12, enfrentando e gritando aos demônios e aos rebeldes, quem como Deus, também possa agora nos proteger de toda investida do mal sobre a nossa vida, nossa história, antecedência, descendência, sobre toda a nossa família. Por isso, nós pedimos agora, São Miguel, defendei-nos nesse combate. São Miguel, defendei a família nesse combate. São Miguel, defendei a igreja nesse combate. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, voltaremos com a próxima aula. Aproveite bem, estude as leituras e comece agora com alegria, não com lástima nem com medo, a olhar para a eternidade e ver que as armas do Espírito Santo estão conosco para vencermos o mal, que muitas vezes não sabemos com quem estamos lutando. Amém? Deus abençoe e te guarde e até o nosso próximo encontro.